Mudar ou não mudar? Eis a questão. Você já se sentiu dividido entre querer mudar o comportamento e construir um novo hábito, mas ao mesmo tempo resistir a esse processo de mudança? Essa situação ela é caracterizada como ambivalência. E hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais para entender o quanto que isso é essencial em qualquer processo de mudança de hábito. Quando por mais que você queira mudar, mas algo em você ainda se mantém confortável e resiste a esse processo de mudança, a gente denomina como ambivalência. A ambivalência é como estar em cima do muro, é como a gente ouvir o anjinho e o diabinho ao mesmo tempo, é como se a gente não conseguisse de fato direcionar os nossos esforços para o caminho do processo de mudança. A ambivalência é quando a gente analisa os aspectos positivos e negativos e muitas vezes os dois têm os mesmos pesos e é difícil a gente evoluir, ir adiante na construção de novos hábitos, na mudança de um comportamento. A ambivalência, então, é um estado onde a gente se sente conflitante com o processo de mudança, onde as nossas emoções elas são conflituosas, onde a gente quer algo, mas também não quer abdicar de outra coisa que nos dá tanto prazer, nos deixa tão confortável. E de certa maneira, a ambivalência é uma forma até de medo do processo de mudança, de um medo de um fracasso. Isso é muito relacionado com o modo de não agir para alcançar o processo de mudança. Por exemplo, alguém que está querendo mudar o seu hábito alimentar, né? Segunda-feira eu começo. Mas o medo de falhar, de não conseguir aderir a uma dieta, enfim, uma mudança de hábito, faz com que muitas vezes a pessoa não haja. Então, para se preparar para agir, a pessoa precisa olhar para a sua ambivalência, olhar para os aspectos que influenciam no agir e não agir, entre agir ou ficar paralisado com medo do fracasso. É importante entender que sentir-se ambivalente é normal, é um processo normal em qualquer busca por mudança. Quando a gente realmente quer mudar, a gente fica nesse conflito, muitas vezes até existencial, porque a gente tem uma identidade enraizada sendo daquela maneira que a gente está naquele momento. E processo de mudança envolve mudar muitas vezes aspectos da própria identidade. Então não é um processo fácil e é preciso que a gente avalie a nossa ambivalência antes de qualquer ação para um processo de fato de mudança de comportamento. E aí, detectei que estou ambivalente. E agora? O que fazer? Eu vou trazer aqui 4 pontos especiais que a gente precisa se atentar para conseguir superar esse processo de ambivalência. O primeiro ponto é reconhecer e validar que eu estou ambivalente. Reconhecer de fato que não é um processo fácil, que eu realmente tenho medo de fracasso, de falhar, dos erros, das críticas, enfim, cada um vai ter os aspectos em si que são necessários que sejam externados, realmente colocado em fatos e não simplesmente em emoções. E quando a gente reconhece e valida, é o primeiro passo para a gente conseguir superar a ambivalência. O segundo passo é pontuar as vantagens e as desvantagens de agir em direção a essa mudança. Quando a gente pontua as vantagens e as desvantagens, a gente de fato faz essa análise de custo-benefício, que é uma análise do nosso patamar de ambivalência. E essa análise de desvantagens e vantagens, a gente precisa conversar de fato com a gente mesmo quais as vantagens que eu vejo em aderir a esse processo de mudança. O que esse novo comportamento, essa construção desse novo hábito vai me trazer de vantagens. As vantagens precisam ser muito bem pontuadas, assim como as desvantagens. Como, por exemplo, um processo de emagrecer. O processo de emagrecer, ele tem muitas vantagens que a pessoa identifica, mas tem muitas desvantagens. Então, vamos supor que a vantagem é que eu me sinta mais leve para correr com a minha filha no parque. E a desvantagem é que eu não vou
poder comer o tanto quanto eu gostaria, mas o que está previsto no meu plano alimentar. Então, a gente precisa pontuar as vantagens e as desvantagens, mas as vantagens precisam sobrepor as desvantagens. E aí é que está a questão. Muitas vezes a gente não consegue ir adiante num processo de mudança porque a gente ainda não identificou vantagens suficientes para ir em busca desse novo comportamento. Então, é importante que a gente faça esse exercício de olhar as vantagens e as desvantagens desse novo comportamento, dessa mudança de comportamento. Terceiro ponto, quando a gente está ambivalente, é explorar as barreiras. O que me impede de realmente alcançar essa mudança que eu tanto busco, de alcançar esse novo hábito que eu tanto quero? Então, explorar as barreiras é entender o que impede, de fato, de eu não evoluir nesse processo de mudança. Por exemplo, os encontros sociais são coisas que me impedem de aderir a um plano alimentar. Ou a vontade de comer sem fim, sem ter uma quantidade padronizada, é algo que me impede de fazer dieta. Enfim, a gente precisa entender as barreiras para tentar encontrar rotas alternativas para transpor essas barreiras. É importante que a gente entenda que muitas vezes quando algo dá errado, é justamente porque aquele caminho não dá certo. Simples assim. Mas quando algo, digamos, dá errado ou dá um deslize ou uma recaída no processo de mudança, é porque a gente precisa reorganizar a rota. Transpor aquela barreira daquela maneira não foi eficaz. Então a gente precisa buscar caminhos para realmente transpor as barreiras que me impedem de alcançar a mudança que eu tanto almejo. E aí, quando a gente olha para as desvantagens que a gente pontuou ali nas vantagens e desvantagens, as desvantagens nos mostram algumas barreiras que a gente precisa transpor. Então, o que de fato ali eu posso considerar como uma barreira que está me impedindo? E ali eu vou buscar um plano de fuga, uma rota alternativa que vai me auxiliar em ir em busca desse processo de mudança que eu tanto almejo. E por fim, o quarto ponto, que é assumir a autorresponsabilidade. Quando a gente está ambivalente, a autorresponsabilidade nesse processo de mudança não é de ninguém externo. Ninguém vai ser capaz de mudar a nossa ambivalência. A gente precisa entender que o segredo, a busca, o caminho melhor está dentro de nós e a gente precisa identificar. É claro que a gente vai ter profissionais que nos vão mostrando caminhos que podem sim fazer sentido pra gente, mas muitas vezes a resposta está em nós. E quando a gente assume a autorresponsabilidade, a gente vai em busca de caminhos para fazer dar certo. Não adianta a gente colocar ou terceirizar a responsabilidade de um processo de mudança para a mãe, para o marido, para qualquer pessoa que não seja a gente mesmo. Sendo assim, conhecer todas essas questões relacionadas com estar ambivalente faz com que a gente analise a estrutura da ambivalência de uma maneira mais factual. Ou seja, eu olho para os fatos e não somente para as emoções que aquilo me gera. Quando eu olho mais para os fatos, eu consigo organizar melhor esse planejamento de mudança. Mudar não é um processo simples, é um processo complexo que exige uma reestruturação cognitiva. Não adianta a gente buscar uma saída simples para algo que é complexo, e toda mudança ela é complexa. Por isso que quando a gente analisa custo-benefício, vantagem e desvantagem, a gente começa a ter mais consciência sobre o processo de mudança e a gente consegue agir de uma maneira mais direcionada, mais eficaz, em busca de um resultado que a gente tanto almeja. Mas o processo envolve sim deslizes, erros, recaídas, enfim, coisas que às vezes não foram planejadas. E isso também mostra que a gente precisa olhar para o que não deu certo para ir em busca do que a gente de fato almeja como resultado final, como um hábito que a gente gostaria de ter, mas ainda não tem. Olhar para o nosso processo de ambivalência, para
O estado de ambivalência é olhar para nós mesmos e entender o que nos impede de alcançar lá na frente o que a gente realmente quer. Quando a gente olha dessa maneira, a gente olha de uma maneira adulta para esse processo de mudança e não simplesmente deseja, mas espera que o universo, os astros façam acontecer. O poder de fazer acontecer está na nossa intenção e nas nossas ações. Então, olhar para a ambivalência de uma maneira mais factual vai ajudar a alcançar esse novo processo, essa mudança que tanto é almejada. Lembre-se que estar preparado, entender as suas ambivalências, faz parte de qualquer sucesso num processo de mudança. E o processo de mudança ele é complexo. E entender as suas próprias dúvidas, os seus medos, faz parte deste caminho. Eu espero que esse episódio tenha ajudado a você entender um pouco mais sobre a complexidade do processo de mudança e a entender essa chave da questão que é a ambivalência. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal para mais insights como esse.